Hoje nós vamos ter conosco o Oceander, um irmão querido, amado, que tem se disciplinado cada vez mais para ter na família o exemplo maior para as nossas famílias, dedicando a vida ao Evangelho no lar e espalhando a doutrina dos Espíritos por onde ele vai, não em palavras, mas em ações. Ele é do Ailuz, nossa casa irmã. Estão conosco hoje, Oceander. Muito boa noite a todos. Uma honra estar aqui mais uma vez, uma satisfação de se sentir em casa. Toda vez que a gente pode ir em um local que a gente se sente em casa, é um presente de Deus. Então, me sinto presenteado de estar aqui com vocês hoje, trazendo aqui um estudo que, sem dúvida nenhuma, a gente faz para tentar divulgar, mas serve mais para nós mesmos. Hoje o tema da nossa reflexão é preserva a ti próprio, objetivando encontrar soluções que nos fazem caminhar sobre esse mundo, como bem disse a oração bela que a nossa querida Adriana fez, com a possibilidade de, quando retornarmos à vida maior, possamos enxergar os nossos objetivos que foram alcançados. E dentro desse conceito, ainda há pouco, conversava eu com uma amiga pelo WhatsApp, e não há nada que aconteça na nossa vida que não tenha ligação uma coisa com a outra. E 2 horas antes de estar aqui com vocês, eu conversava com uma amiga, ela até me autorizou, eu falei, eu vou falar de você hoje, contar um pouquinho da tua história. Ela se chama Loiva, ela deve estar me assistindo, talvez. E ela me contou assim, Oceander, hoje fazem 4 meses que a minha filha retornou à vida maior. E eu queria te contar que não tem jeito, eu ainda choro muito. A filha dela tinha uma deficiência que era como se fosse um bebê. Então ela acordava todo dia de manhã, tinha que trocar a fralda, dar comida na boca, é todo aquele processo que muitos de nós aqui conhecemos. E ela falou assim, mesmo ela tendo um gene difícil, ela era difícil de lidar, mas eu não tem jeito, eu ainda sinto um pouco de tristeza em relação à partida dela. Você tem alguma coisa para me dizer? Ela falou assim para mim, você tem como me dar notícia dela? Aí eu respondi, pensei bem antes, mentalizei e pensei assim, se tiver algum amigo espiritual aí que quiser me dar uma força agora, me ajuda aí, porque eu estou me sentindo sozinho para dar uma resposta para ela. E eu não tenho essa mediunidade, né, de conversar assim com os espíritos, etc., dessa maneira tão franca, tão direta assim, para dar uma mensagem, uma comunicação de um espírito, né, uma pessoa já no mundo espiritual. E aí eu pensei um pouco, antes de gravar o áudio para responder para ela, eu falei, não, deixa eu passar um pouquinho mais de tempo aqui. Aí eu estava vindo para cá, me veio na cabeça a seguinte informação. Aí eu peguei já o celular, deixei gravando ali e fui falando. Falei assim para ela, Loiva, o que você sente não é tristeza, é saudade. E a gente só sente saudade daquilo que a gente amou. Então você cumpriu sua missão. Talvez hoje você sinta essa tristeza pela falta que a pessoa faz. Imagina viver 40 e poucos anos junto com o filho, depois ele volta antes da gente. Não é aquela ordem natural das coisas, né? Dos filhos enterrarem seus pais, né? E aí, essa reflexão, por mais singela que pareça, e que ela de fato é, ela tem tudo a ver com a nossa reflexão dessa noite. De que nós possamos nos preservar. Em especial, uma preservação destinada
a não um dia retornarmos à vida maior e entrar em arrependimento profundo, em sensação de culpa, de dever não cumprido. Com isso, nós recordamos aquela frase clássica de Jesus, quando foi levada até ele a chamada mulher adúltera, e ele proferiu aquela famosa e clássica frase: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí o pessoal todo lá constrangido, e eu fico imaginando até inclusive que eles tinham uma grande honestidade, né? Porque não sei se talvez fosse hoje, alguém ia falar: eu não tenho pecado, não, vou tacar pedra mesmo, de todo jeito. Mas o pessoal tinha uma certa decência, assim, né, de reconhecerem que eles de fato tinham pecado também. E se recolheram imediatamente, de modo que não ficou nenhum. E aí Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela falou: não sei, mestre, foram embora. E aí ele falou assim: então eu também não te condeno. Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Então vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça ali na frente. É a frase contida lá no livro de João, capítulo 8, versículo 11. Vai e não peques mais. E aí eu trago então a mensagem do nosso benfeitor Emmanuel no livro chamado Pão Nosso. No Pão Nosso, o Emmanuel traz algumas analogias, e eu acho muito interessante essa capacidade filosófica e até poética dele transformar questões aparentemente não condizentes com o que a gente busca, com aquela objetividade. Não é um texto tão claro como André Luiz, por exemplo, faz. Então a gente percebe o intuito do Emmanuel de seguir um pouco os passos do Cristo, muitas vezes falando em forma até meio que de parábolas, para poder nos induzir à reflexão e ao raciocínio. Então ele começa dizendo assim: a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. Foi aí que eu lembrei da conversa minha com essa amiga, com a Loiva, que ela recebeu uma semente no seu seio, na sua residência. Com esse conhecimento espiritual que nós já temos, se você recebe um filho especial, que demanda cuidados especiais, hoje nós temos a clara visão de que não é algo que surgiu casualmente, não é alguém que apareceu ali do nada assim. São entrelaçamentos que nós fazemos ao longo dessa jornada milenar nossa, em que muitas vezes nós temos a nossa parcela de responsabilidade de não cuidar bem. E aqui o Emmanuel nos adverte: a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. Quem somos nós se não sementes? Algumas já começando a querer desabrochar, sair fora daquela casquinha, começar a criar raízes. Alguns já estão se formando pequenos ramos. Alguns ainda estão adormecidos. Estão ali debaixo da terra, esperando o momento de escolherem germinar. Porque a germinação depende da nossa escolha, depende do nosso esforço. Então, com essa amiga, a reflexão é: ela sente saudade, ela chora, ela não tem um dia que não se recorde da filha. E nós? Quem está sob a nossa tutela? Quem são as sementes que o divino jardineiro nos conferiu? Nos confiou, melhor dizendo. Colocou sementes nas nossas mãos. Alguns de nós não temos filhos, mas todos nós temos um pai, uma mãe. Às vezes nós não temos irmãos, mas todos nós temos algum amigo, algum companheiro de trabalho, algum companheiro de ideal, de jornada aqui na casa espírita. Às vezes você está morando sozinho nessa cidade, você está longe da família que mora em outra cidade, mais distante, ou em outro estado, mas você convive com pessoas. O que nós estamos fazendo com as pessoas? E, pasmem, nós temos responsabilidade em cada uma delas. Até no indivíduo que você buzina para ele no trânsito. Até naquela pessoa que você lê uma notícia no jornal, dando, por exemplo, um caso que você lê: pessoa foi atropelada na avenida tal, ali e tal. Pô, mas eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei o nome dela, está ali no jornal, mas eu não sei quem é. Nós estamos interligados.
O crescimento ele é individual, sim. Mas nós vamos um dia ascender em bloco. Um amigo meu falou outro dia assim para mim: rapaz, olha, eu não vejo a hora, eu tenho que fazer o bem mesmo. Eu quero que essa seja a minha última encarnação aqui na Terra. Espero que na próxima eu já vá para um mundo melhor que esse e tal. Falou: olha, eu desejo que você conquiste esse posto aí. Desejo mesmo, com sinceridade. Mas você vai aguentar migrar para um mundo superior e largar aqui os seus amores? Como é que fica? Você ter notícia lá no mundo de onde você está, porque lá é mais tecnológico, lá é mais avançado. Você vai ter notícia fácil daqui. Você vai conseguir continuar lá sabendo que você tem um filho que está aqui perdido? Um irmão? Aí você fala: mas não tem nesse negócio de filho e irmão? Né? Nós somos todos irmãos perante Deus. Então, pois é, alguém que foi teu filho, alguém que foi teu irmão, alguém que foi seu pai, múltiplas encarnações, foi sua mãe. Você consegue se desvincular assim? Aí ele pensou assim, ele ergueu a sobrancelha e falou: tinha pensado nisso não. Falei: pois é. Então, olha a importância de nós desenvolvermos um senso de diminuição drástica do nosso egoísmo. De querer somente para mim. Eu vou evoluir, eu estou crescendo, eu me desenvolvo, eu estudo, eu aprendo, eu faço, eu. O excesso de eu faz a gente deixar as sementes que Deus nos confiou se esvaírem pelo vão dos nossos dedos. Olha a nossa responsabilidade com todos. Se eu tenho responsabilidade com alguém que eu não sei nem quem é, que eu vi a notícia no jornal, que sofreu um acidente, foi atropelado, o que dizer então? A responsabilidade minha é com um filho, com um irmão, com um sobrinho, com um neto, ou com quem eu convivo de maneira muito próxima. Vejam que o texto é: preserva a ti próprio. Não é um texto que está dizendo assim, preserva o outro. Está dizendo assim, faça isso para você se preservar. Porque o problema maior não é de algo exterior que virá nos trazer algum tipo de julgamento ou de uma mão mais pesada. Não é esse o problema, porque não vai ter isso. Tem muita gente que tem medo da mão pesada de Deus que vai te esmagar. Esse Deus humano, como a própria palavra de termo diz, Deus humano, criado pela humanidade. Esse Deus não existe. Jesus falou que Deus é amor. Então vocês imaginem um Deus amoroso, com a mão pesada sobre nós, nos esmagando, incompetente, você não fez o que tinha que fazer, te coloquei lá, você largou as sementes jogadas pelo caminho, não cuidou, não amou, não amparou, não protegeu, não se importou. Vocês imaginam Deus assim? Eu não imagino esse Deus, não. Eu imagino aquele Deus que ama indistintamente, incondicionalmente, ininterruptamente, infinitamente. Só que criou leis. E a que a gente tem mais que ficar atento é a lei de causa e efeito. Portanto, se eu joguei as sementes fora, quem vai me condenar é a minha própria consciência. No retorno à vida maior, ela vem assim, mas com uma grande potência. Em muitos de nós que conseguimos desencarnar com uma sanidade mental minimamente equilibrada. Outros casos mais, sim, as exceções são pessoas que desencarnam em situação precária, mentalmente falando, levam um certo tempo até recobrarem a consciência. Mas vamos dizer assim, a maioria da humanidade que consegue desencarnar lúcido, chegando na vida maior, tudo fica extremamente aclarado. E pode acreditar, você não vai gostar de se encontrar frente a frente com o espelho, caso você deixe as suas sementes se perderem pelo caminho. E o Emmanuel continua: a árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. Então, quer dizer, sementes, árvores, são apenas analogias. É preciso preservar as árvores, as da natureza também, mas as árvores das nossas boas intenções,
as árvores do nosso conhecimento edificado numa base cristã. Eu considero o cristianismo uma árvore frondosa, que não tem como ser derrubada. Pode vir o vento que for, não derruba. O pessoal pode ir lá, taca pedra, corta um pedaço dela, toca fogo, e às vezes, mas ela está lá, firme e forte, ela volta com força total. É preciso proteger, então, os nossos ideais. É preciso seguir adiante com aquilo que a gente confia e defender, não assim com unhas e dentes, com guerras ideológicas. O cristianismo não precisa de defesa nossa. Como o próprio Cristo recomendou que a gente embainhasse a nossa espada, né? Guarda a tua espada aí, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, não é a ferro e fogo que a gente defende, é defender dentro de nós, da nossa consciência. Não faça aquilo que você sabe que não está correto. Não deixe a sua árvore sofrer risco de queda, porque a árvore do cristianismo não cai, mas nós ainda não somos árvore não, sabe? Nós ainda somos galhos, arbustos. Se a gente bobear, nós colocamos fogo em nós, na nossa floresta. E ele continua. A fonte que não amparas poderá secar-se. Aí na hora eu lembrei da fonte que nós estamos aqui nesse momento bebendo. É preciso amparar essas fontes que nos dão água, a água da vida. Como por exemplo uma instituição como essa. Uma organização como nós estamos aqui hoje, absolutamente lotado aqui o nosso auditório. Isso é muito raro, isso tem que ser preservado. Nós temos que amparar de todas as formas que a gente puder uma instituição como essa, porque ela nos oferece essa água da vida, a água do conhecimento. Preservemos a nossa casa espírita. Aqueles irmãos que nos assistem de outras localidades, não abandone a sua casa espírita. Deixe as picuinhas de lado. Ah, mas tem um fulano lá que eu não gosto muito. Nós viemos aqui por Jesus. Nós viemos aqui por nós. Para o nosso desenvolvimento. E eu não gosto de um, porque um falou tal coisa, ou deixou de fazer tal coisa. Mas tem mais outros 50 que eu gosto. O que eu vejo de gente abandonando a própria fonte. Abandona 50 por conta de um, por conta de dois. Nós temos que ser mais firmes, não podemos deixar a nossa luz se apagar com tanta facilidade assim. Nós temos que fortalecer essa luz que Jesus nos orientou, perguntando: o que está te impedindo de você fazer brilhar a tua luz? Ah, é o fulano ali, que olhou torto para mim, outro dia mandou uma mensagem, eu não gostei. Ah, chamou minha atenção. Ah, falou que eu não posso conversar, que nem a Adriana. Falou que eu não posso ficar conversando aqui no salão. Acho que eu não vou lá mais não. Poxa, gente. Não podemos ser tão frágeis assim. Continua, Emmanuel. A água que não distribuis forma pântanos. Tem algum vendedor de água aqui hoje? Tem? Vende água mineral? Tem ninguém? Eu também não vendo água não. Mas você vende água. A água do conhecimento que você tem. Se você vai represando muito conhecimento, logo, logo você não é um rio mais, você é um pântano. Ah, eu não vou ajudar ninguém, cada um que corra atrás do seu. Eu estudei, eu guardo para mim e cada um que corra por si. Pois é. Pensamento egoísta que diz assim: será que você estudou sozinho mesmo? Ah, estudei sozinho, não ajudei, ninguém me ajudou. Poxa, você teve saúde então para estudar, para ter discernimento? Será que essa saúde aí é só tua? Você conquistou ela? Ah, sim, eu como certinho, faço atividade física, sou um atleta e eu devo a mim mesmo. Então você se alimentou bem, você plantou o teu alimento? Aquele arroz você come? Não, arroz não come, né? Só come proteínas, né? Whey protein.
Será que não existe um conglomerado de circunstâncias, de pessoas que estão te apoiando, mesmo de maneira indireta, para que você então conquiste os degraus que você já conquistou aí, já chegou? A resposta é sim. Nós precisamos da ajuda de muita gente. Nós não temos o direito de deixar de lado os nossos irmãos. A gente considera como irmãos menores, né? E para Jesus nós somos todos irmãos menores. A gente mora na mesma esfera. Talvez um tenha 1 milímetro de adiantamento em algum aspecto mais do que o outro, mas no fim das contas a gente mora aqui no mesmo local, somos todos do mesmo balaio. Então é necessário que nós distribuamos a água. É necessário que a gente deixe de ser pântano. É necessário que a gente doe mais o nosso tempo em favor das pessoas que necessitam de auxílio. Porque tem gente que a gente pensa assim, poxa, mas não sabe isso? O básico, né? Pois é, não sabe. A pessoa não sabe. Mas ela não sabe que para subir aqui tem que pegar a escada. Ele fala, pois é, ela não sabe. Ela não sabe que para acender essa luz, aperta o interruptor ali? Ela não sabe. Está assim de gente que não sabe. E nós? O que nós sabemos? Ah, já sei muita coisa. Vixe, deixa comigo. Sou um expert aqui em tudo. Pergunta aí o que você quiser, que eu estou sabendo. Pois é. Tem benfeitores acima de você que sabe que você não sabe nada perto deles. Comparado com eles, óbvio, né? Estão aqui nos amparando. Não deixa a gente 1 segundo sozinho. Não tem um dia na tua vida que você vai ficar 1 segundo sequer sozinho. Sem qualquer tipo de amparo. E então o mínimo que a gente faz é compartilhar isso. Você vai encontrar dentro da sua família, dentro do teu trabalho, dentro da tua vizinhança, dentro da sociedade que você está inserido, alguém que necessita da tua palavra, da tua água, para tirar a sede dela. E tem uma notícia boa, hein? Nós não somos galão de água, não. Porque o galão uma hora acaba, né? Você vai dando água aqui, outro para o outro, copo para o outro, uma jarrinha para o outro. Daqui a pouco o galão acabou. Nós somos rio. Porque nós nos interligamos com um rio divino. Ou seja, eu passo a ser rio também. Fonte inesgotável. Você pode distribuir à vontade, você nunca vai secar. Agora, quando eu me isolo, eu me torno uma ilha. Né? Uma ilha de água é um pântano, aí fica enlodado, já não é mais uma água potável. Chegando no mundo espiritual, bem-vindo, pântano Oceander. Vem cá para a gente filtrar você aí, para você tentar de novo na próxima. Você ganhou vários recursos, né? Porque se você é pântano, você recebeu muita água aí, né? Só que você escolheu deixar ela guardadinha, né? Num potinho. Ela estragou. Mas vem cá, nós vamos te filtrar. Vamos dar uma nova oportunidade de você voltar lá. Será que nós queremos arriscar chegar no mundo espiritual e nos defrontarmos com a nossa própria consciência? E deixar realmente de lado alguém que um dia talvez a gente chegue no mundo espiritual e descobramos que era a pessoa-chave para nos auxiliar no nosso desenvolvimento, que só acontece desenvolvimento quando nós utilizamos as pessoas. Não há desenvolvimento espiritual apenas com o intelecto. O intelecto nos ensina, nos orienta a nós desenvolvermos a nossa espiritualidade. Você pode ser um mega intelectual, sabe tudo de tudo que você imaginar. Até de finanças, de política, ciências, biologia, matemática, medicina, o que você quiser. Se você não usar isso como ferramenta para se desenvolver, para ser bom, você é um pássaro de uma asa só. Você não vai conseguir voar. O máximo que você faz é dar uns rodopios por aí pelo ar. Já viu o helicóptero sem aquela hélicezinha de trás? Ele gira que nem doido assim. Ó. Ele até sobe, desce, mas ele fica girando, ele não tem direcionamento. Então percebam que nós estamos recebendo recursos dos mais variados. O Emmanuel, com a sua filosofia, nos traz aqui
comparativos, né, nos trazendo aí informes de água, né, de pântano, de fonte, de árvore, de semente. Que nós somos isso mesmo. Jesus falou até que nós somos o sal da terra, aquele que tempera a terra. Porque a terra vazia, ela teria sua natureza exuberante, teria os animais aí livres, leves e soltos à vontade, mas o que dá mesmo a essência nesse mundo somos nós. Por mais que ainda estamos aprendendo, ainda a gente causa destruição no mundo, das mais diversas, guerras, destruição da natureza, questões políticas que nos dividem mais do que nos aproximam. Mas nós estamos a caminho desse aprendizado, de encontrar a linha de equilíbrio. E está tendo mais êxito na própria vida, com uma vida mais saudável, mais exitosa, mais leve, com sono mais duradouro, um sono mais reparador, aquele que consegue se enquadrar nesses conceitos divinos, nesses conceitos cristãos. O fruto não aproveitado apodrece. Muita gente se fala assim, você toma pedrada direta porque você é fruto maduro, né? Só fruto maduro leva pedrada. E a gente se considera fruto maduro, né? Vamos falar a verdade, a gente se gosta, né? Só que nós temos que tomar cuidado para a gente não ser um fruto maduro e fica muito tempo no pé lá. A gente estraga. Nós temos que descer da árvore, começar a alimentar aqueles que se servem desse fruto. A enxada que não utilizas, cria ferrugem. Aí já a enxada já é uma coisa fora da gente, né? A enxada são as ferramentas que Deus nos dá nas mãos. Nós temos ferramenta da família, por exemplo. Eu considero que grande enxada que me ajudou a limpar o meu terreno mesmo foi a minha família. É a minha família. Meus pais, meus irmãos, meus tios, primos. Hoje minha família se ampliou, hoje eu tenho sobrinhos, né? Então, sem essas pessoas, eu com certeza talvez não tivesse tido acesso a muitas das facilidades que tive hoje. Então é preciso utilizar as nossas enxadas. É preciso guardá-las limpinhas depois que a gente utiliza. Então a gente recebe muitas ferramentas na vida. Você tem saúde? Fala, pois é. Você poderia ser desligado de um segundo para o outro e daqui 5 segundos já não está mais aqui entre nós. Tem saúde? Tem um veículo para se locomover? Tem uma cama boa para dormir? Tem comida? Você tem estômago bom que digere o alimento que você come? Nós temos que ter um olhar mais amplo, com mais gratidão. Nós temos muitos recursos. Temos problemas. Temos algumas limitações, sim. Mas nós temos 98% de recursos bons. 2% são recursos necessários. Parece que não são bons, né? Eu tenho um parente problemático, tenho uma perna aqui que dói, eu tenho aqui uma limitação física, eu tenho uma falta de dinheiro. Pois é, esses 2% aí são necessidades para o nosso adiantamento, para a gente não cair nos precipícios da vida. Então, de modo nós podemos afirmar sem medo de errar. 100% do que acontece com a gente está acontecendo para a gente se desenvolver. 100%. Até a minha amiga lá, que a filha dela faleceu, eu falei, pois é. Você quer fortalecimento maior de amor do que ficar sem alguém? Você vai pensar nessa pessoa o resto da sua vida. Isso é solidificação do amor. Mas não é uma tristeza que a pessoa vai carregar para o resto da vida? Você pode interpretar assim. Eu prefiro interpretar que é a construção de um amor que talvez em outras eras, não muito distantes, não foi consolidado. É um amor que precisava ser desenvolvido, mas não deu tempo. Não conseguiram as duas, mãe e filha ali. Então todo mundo que parte da nossa vida deixa um buraquinho em nós. Nós temos que preencher com vontade de colocar alimentos ali, naquele buraquinho que ficou em nós,
Coloque alimentos ali para servir para aqueles que estão junto conosco ainda. Não deixa ficar um buraco vazio em você. Preencha. Nós não somos feitos para cultivarmos espaços vazios em nós. Nós temos que estar a todo momento preenchendo algo em nós. Não existe gaveta vazia. Às vezes você pode pensar assim, não, mas vou te falar um negócio. Eu me sinto vazio. Eu tenho percebido que de uns tempos para cá eu estou meio vazio, assim, sabe? Então eu vou te dar uma notícia não muito boa. Você não está vazio. Você está preenchido com coisa que você não quer. O ditado popular diz assim, mente vazia, oficina do diabo. Então, você não está vazio, você só está preenchido com uma substância que não é boa. Para não dizer assim, preenchido com o mal, não vou dizer isso não. É apenas um momento só, você não é preenchido por isso, definitivamente. Você só se permitiu. Você deixou só chegar nesse ponto. Mas você pode decidir agora. Sou imortal, sou amparado. Tenho recursos, tenho inteligência, tenho conhecimento vasto sendo oferecido gratuitamente, num local confortável, bem iluminado. Eu não tenho como não me reerguer. Não há possibilidade desse momento não passar. Esse momento vai passar e eu serei melhor do que sou hoje, do que me sinto hoje. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. Não perca a oportunidade. O pessoal fala que quando o cavalo passar, né? Como é que é? O cavalo passa selado, né? Não perca-o. Monte-o. Existem muitas oportunidades acontecendo conosco. Oportunidade de desenvolvimento profissional, financeiro, oportunidade de auxiliar alguém. Não perca essa chance. Está aqui a frase. Flores que você não cultiva nem sempre se repetem. Talvez essa oportunidade não vá voltar. É possível. Não perca a chance. O amigo que não conservas, foge do teu caminho. Ou seja, desenvolva mais um desejo de ser um servidor do seu amigo. Porque senão ele não vai se conservar ao seu lado. Se eu sou amigo para o meu amigo me servir, ou para eu usá-lo, e aí, quando você vai fazer outra festa na tua casa? Me chama, hein? Quer dizer, se eu estou pensando em, me serve aí, me ajuda. É preciso cultivar os amigos como irmãos de jornada, porque o amigo você escolheu. O parente você não escolheu, né? Tem muita gente que fala, se eu pudesse não escolher esse irmão, não escolheria não. Providência divina colocou ele ao meu lado. Muita gente pensa isso do seu irmão. Agora o amigo você escolhe. O amigo é alguém que você fala, não serve para mim mais não. Você fica na tua e deixa ele na dele, pronto, a vida segue, está tudo bem. Então se você tem um amigo é porque você escolheu ele para ser seu amigo. Cultive-o. Não perca ele de vista. Fazer amigo novo é muito bom, mas não deixe de valorizar os amigos mais antigos. Não deixe de desenvolver a sua fidelidade, o seu comprometimento com as pessoas que te dedicam à amizade. Talvez é um amigo que vai te salvar de uma grande enrascada um dia. Às vezes os parentes vão, hoje eu não posso, estou ocupado, não estou, o telefone toca, não atende. Quem vai te salvar um dia é um amigo, como já aconteceu comigo muitas vezes. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Se você tomar remédio demais, vai te fazer mal. Se você tomar pouco remédio que foi recomendado tomar, não vai ser o suficiente para te curar. Então os remédios que te dão são aqueles do bom senso, do equilíbrio. Você sabe o que você deve parar de fazer. E você sabe qual medicamento você deve tomar.
Medicamento, por exemplo, nós podemos aqui fazer a analogia que o Emmanuel nos incita. Medicamento da espiritualidade, da busca pelo conhecimento. É medicamento. Tomar mais sol é medicamento. Se alimentar de forma adequada é medicamento. Ter pensamentos positivos é medicamento. Acordar de manhã e gostar da vida. Você tem que arrumar coisa para gostar. Você não pode ter 3, 4 coisas só que você goste na vida. Você tem que gostar de 500 coisas. Muito me surpreendeu um dia conversando com uma amiga, uma menina nova, na faixa dos 18 anos. Perguntei para ela, e aí, o que você vai fazer esse fim de semana? Sabe que eu não sei, eu nem pensei nisso ainda. Tá. Você vai no clube, sei lá, numa piscina? Não sou muito chegado em piscina, água, não, essas coisas, não. O que você vai, então? Vai num churrasco na casa de um parente? Eu também não gosto muito de churrasco, aquele cheiro de fumaça no ar lá. Vai no cinema, então, com o namorado? Ela tinha um namorado, né? Eu não sei, não tô... O que você gosta de fazer? Perguntei para ela. Eu pensei, caramba, eu gosto de tudo isso aí. Me chama para um churrasco, eu estou indo, em qualquer lugar que você chamar. Ela não gosta de nada. Nós temos que gostar das coisas. Nós temos que colecionar coisas que a gente gosta. Então, que seja assim, então, não, eu gosto de ficar na minha casa. Pronto, então aí já é uma resposta convincente. Você pode gostar de ficar na sua casa. Eu não quero ir em churrasco, em cinema, não quero ir em lugar nenhum. Gosto muito da minha casa. É preciso aprender a gostar das coisas, aproveitar a vida. Eu lembro muito daquele filme do Jim Carrey, vocês lembram, não? Sim, Senhor, vocês lembram? Ele era aquele cara que não gostava de nada, não topava nada. O pessoal chamava ele para uma festa, ele, não posso, esse fim de semana tem um compromisso. Mentira, ele ficava dormindo em casa lá, não fazia nada no fim de semana. Aí um dia ele entra numa reunião como essa aqui, tinha um cara lá e era um coach, né? O cara mirou ele assim, falou, você, falou forte, tudo em cima dele assim. A partir de hoje você vai falar sim para tudo. Ele, não, sim. Aí ele começou, o filme desenrola em torno disso, né? Para tudo ele falava sim. A vida dele, é óbvio que é um filme de comédia, né? Não dá para dizer que a nossa vida é igual, mas dá para exemplificar. Nós temos que ser mais receptivos, falar mais sim para as coisas. A vida está passando, daqui a pouco você quer fazer, não dá mais. Faça agora. Olha lá, pode ser que a flor, que você não está conservando, fuja do teu caminho. São flores. Nós estamos recebendo flores o tempo inteiro. Vamos aproveitá-las. E aí o Emmanuel finaliza dizendo assim, assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Trocando em miúdos, estão dando 1000 incentivos para nós, 1000 oportunidades, 1000 recursos, 1000 pessoas, 1000 pensamentos que você pode desenvolver. Aproveite-os. Não deixe para depois. Ame. Ame quem está ao teu redor, hoje. Mas eu não posso mais, que a pessoa já desencarnou. Então ame em teu pensamento. Direcione para as pessoas que partiram o teu amor. Agora aqui com meu amigo Ricardo há pouco. Ele lembrou agora, né, Ricardo? O desenlace da sua irmãzinha, nossa inesquecível Alicinha. Já fazem o quê? Uns 8, 10 anos que ela partiu, né? Daí para mais, né? Escorreu uma lágrima dele aqui. Porque ele ama. Não é isso, meu irmão? Então, nós não podemos esquecer das pessoas. Não podemos esquecer de amar. Porque isso faz bem para nós. É uma preservação a nós mesmos.
Percebam que tudo que foi falado aqui foi para, assim, parece que foi um estudo aqui de aprender a fazer coisas para os outros, né? Não parece isso? E é mesmo. Você vai ter que usar os outros para fazer as coisas. Mas, no fundo mesmo, a resultante final vai ser o teu desenvolvimento, a tua paz, a tua harmonia consigo mesmo, a tua satisfação de conviver com as pessoas, mesmo aquelas que não, parece que são muito diferentes de mim. Elas me ensinam flexibilidade, elas me ensinam a ser menos preconceituoso, menos bairrista, menos... Deixa eu ver aqui, quem que é careca aqui? Ih, só tem eu, mais um, dois aqui só. Só quem é careca, então, que funciona o negócio, que tá mais evoluído? Ah, porque eu sou careca, né? Sabe como é que é? Então, vou defender, né? Minha classe aqui. Pô, então quem tem cabelo aqui, então, não está servindo, não? Pois é. Nós temos que rever os nossos conceitos. Não é a nossa régua que mede a vida, não. A régua que mede a vida é a régua divina. A nossa régua é apenas uma régua para medir onde o nosso passo pode ir. Então, nós temos que utilizar a nossa régua para nós, não para medir a vida dos outros. Nós temos que usar a nossa régua para ajudar os outros, não para ficar apontando qual que é o tamanho do passo que o outro tinha que dar. Vai e não peques mais, disse Jesus. O ensinamento do mestre é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Ou seja, entraremos em linha de desequilíbrio. O que vem depois do desequilíbrio? O equilíbrio. Tem uma frase que eu gosto muito, diz assim: homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. E homens fracos produzem tempos difíceis. Tempos difíceis produzem homens fortes. Portanto, pegue as rédeas da sua vida. Não deixe a sua vida caminhar para um rumo de facilidade e que gere pântano na sua vida. Não espere a água estragar para você querer filtrar ela. Não vai ter mais jeito. Ela vai ter que ser inutilizada. Então, agradecendo aqui a atenção de vocês, eu desejo do fundo do meu coração que cada um de vocês possa refletir nessas palavras aqui ditas por alguém que está em busca de colocá-las em prática na própria vida e não se sintam acuados, porque a mensagem não me pertence. Não se sintam acuados por mim, porque eu não tenho moral nenhuma para poder ensinar ninguém. Eu apenas venho compartilhar aquilo que eu reflito para tentar melhorar na minha vida, as minhas ações ainda muito deficientes também. Então, se serviu para algum de vocês algo que foi dito, eu me alegro e agradeço o carinho e a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado.